Olá, bem-vindo e bem-vinda ao programa da TV Surdo. O autoemprego tem sido apontada como a solução para reduzir as taxas de desemprego entre as pessoas com deficiência. O Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassimo, IFPELAC, é uma das poucas instituições comprometidas com a causa da deficiência. Em 2021, cerca de 126 jovens com deficiência foram formados em diferentes áreas. Corte e costura, mecânica auto, eletricidade e canalização estão entre os mais concorridos. Mas muitas pessoas com deficiência têm aderido a estes cursos. Mas muitos não vão muito além do certificado que conseguem e não são absorvidos pelo mercado de trabalho. Por isso, a pesquisa promovida pelo IFPELAC e parceiros estratégicos pretende fazer uma radiografia ao nível nacional para saber como vivem as pessoas com deficiência após formação técnico-profissional. Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassimo, IFPELAC, em parceria com o Unicef e o Governo, pretende fazer o levantamento sociodemográfico sobre jovens com deficiência e emprego. Esta pesquisa vai ser feita num período de 6 meses. A nossa perspectiva é que até 31 de março de 2023 possamos concluir com a pesquisa e possamos fazer a divulgação ainda no primeiro semestre do próximo ano. Os fundos serão fundos comparticipados. Temos apoio, por exemplo, da Unesco, que vai nos ajudar a contratar, através da OIT, contratar o consultor. O consultor é um consultor que está capacitado para validar os nossos estudos, a nossa pesquisa, para estar enquadrada nos mais altos padrões de pesquisa a nível internacional. Mas, por outro lado, temos a comparticipação do próprio Estado. O Estado vai comparticipar nesta pesquisa porque é de nosso interesse ter conhecimento real desta situação. Membros de OPDs presentes no lançamento do projeto mostraram seu contentamento com o lançamento do referido inquérito. Porque para o trabalho que a ação social tem desenvolvido na inclusão das pessoas com deficiência, concretamente nesta área, eu penso que vai ser muito bom porque nós poderemos ter evidências de que tipo de intervenções temos que dar, também poderemos ter evidências sobre o trabalho que é desenvolvido ao nível dos centros de formação, qual é o resultado, qual é o impacto e qual é a sustentabilidade que isto dá na pessoa com deficiência, assim como na família. São milhares de pessoas com deficiência que estão no desemprego, que não têm uma ocupação, que não têm uma oportunidade de poder ser uma pessoa onde tem a sua família, a sua casa, o seu próprio autossustento. A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência consagra a área de formação e emprego como um dos pilares muito importantes. E para todos nós, para sermos pessoas dignas, é preciso que tenhamos um posto de trabalho. Comprometida com a inclusão de pessoas com deficiência, o IFPELAC disse já ter formado muitos jovens com deficiência. Daí a preocupação em querer saber o destino desses depois de se formarem. Nós somos uma instituição de formação inclusiva e, como uma instituição de formação inclusiva, nós pensamos que a formação de pessoa com deficiência é uma formação que é importante e necessária. Por isso que nos nossos centros de formação temos tido preocupação de ser uma instituição inclusiva em que podemos formar todas as pessoas, independentemente do seu estado físico, social, etc. Bom, nos últimos anos, estamos a falar do ano passado, nós formamos cerca de 121 jovens a nível nacional e estes jovens são parte do grupo de jovens que foram formados um pouco por todos os nossos centros de formação profissional pelo país. Depois da conclusão dos referidos cursos, os jovens são atribuídos um kit inicial para que possam ter o seu autoemprego. A juventude é sem dúvidas o futuro do país. Devem ser estes a assumir os destinos do país rumo ao desenvolvimento. Nos dias que correm, o desenvolvimento está diretamente ligado às tecnologias de informação e comunicação, TICs. Porque não se pode falar de desenvolvimento sem inclusão, é importante que as TICs sejam usadas em benefício de todos. Foi pensando nisso que um grupo de jovens desenvolveu um aplicativo que permita aos surdos e cegos terem independência enquanto aprendem.
Escuta Lá é o nome de uma plataforma criada por um grupo de jovens universitários para auxiliar as pessoas com deficiência auditiva e visual. Ivan Canivete, representante da plataforma, explica como funciona. Estamos a trazer uma inovação que chamamos de Escuta Lá, que vai dar voz à pessoa com deficiência auditiva e pessoa com deficiência visual. É uma aplicação tecnicamente mobile, que será implantada nos telefones, será baixada a partir do Play Store, nesta primeira fase, e dará acesso a intérpretes para pessoas com deficiência auditiva, dará acesso a diferentes tipos de informação em língua de sinal para pessoas com deficiência auditiva, e para pessoas com deficiência visual dará informação em formatos de áudio, que essa informação será caracterizada para pessoas com deficiência visual, pois sabemos que não basta só dizer um objeto, mas precisamos de transmitir qual é a realidade do objeto, como é que é o objeto. Então é importante isso para a pessoa com deficiência visual. Quando se trata de uma pessoa surda, como é que a informação é transmitida? Ter esse acesso a diferentes serviços. Dá-se, por exemplo, o caso de alguém que vai ao hospital, pode chegar lá e não conseguir se comunicar com o médico, então entra na plataforma e a partir da plataforma vai encontrar um intérprete disponível que vai fazer a interpretação entre o que o médico fala e o que a pessoa com deficiência visual, auditiva fala, e assim vai ter uma comunicação tridimensional. Pode ser, tá? Bom dia. Eu também. Como nos comunica? Boa tarde, como está? Boa tarde. Está tudo bem. Gostaria de saber o nome dela. Sou Menada Lima. O que ela sente? Estou com dor de cabeça e não consegui apanhar sono, da luz estava saindo para fazer banho, não estão a deixar de falar. Quando é que começou? Começou antes de ontem, pensei que fosse passar, mas até hoje ontem piorou muito. Terá comido alguma coisa nos dias anteriores?
eu nem não, tomei muitos tipos, porque sempre que começa alguma coisa, adormentava. Então, dormia, só dormia muito. Está bem, nós vamos receitar alguns antibióticos e alguns acalmantes para ver se ela melhora. Se ela não melhorar, depois que terminar com a medicação, volta para a gente fazer um novo tratamento. Tá certo, obrigado. Ok. Diga. E a inovação não para por aí. A plataforma também está habilitada para ler livros físicos e em formato PDF, para facilitar a vida de pessoas com deficiência no processo de recolha de conhecimento. Podemos ter o PDF, mas para depois inserirmos no nosso código terá que ser um livro físico, a princípio. Que este livro físico, o que vai acontecer? Vai ter um código QR Code que vamos inserir lá a informação. Geralmente nós temos três tipos de informações inseridas, que uma que é visual, para a pessoa que é portadora ou para a pessoa com deficiência auditiva, que ele vai ter a tradução em língua de sinais. Teremos a informação em áudio, que vai ser para a pessoa com deficiência visual, que neste caso será a caracterização daquela informação. E teremos um texto, que é o real texto que a gente tem daquela informação. Então são três informações que podem ser encontradas no QR Code. Refere-se que o aplicativo Escuta Lá ainda está na fase piloto, podendo estar disponível no Play Store em menos de 1 mês e meio. Depois de termos acompanhado estas peças, vamos observar uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo educativo da TV Surdo. Eu sou Wilton Machel e vamos ao vídeo. No vídeo de hoje, vamos aprender como lidar com uma criança autista. A primeira dica que eu vou dar é não gritar. Aquilo que as pessoas fazem, a criança autista absorve. Então, do mesmo jeito que nós gritamos com ela, ela em resposta também vai gritar para nós. O melhor método de lidar com elas é com bastante atenção, bastante carinho e sem colocar os gritos como condição principal para lidar com o autista ou para chamar a atenção do autista. A segunda dica que vou dar é parar de felicitar quando a criança autista faz uma coisa certa. Não devemos felicitar quando a criança autista faz uma coisa correta, mas devemos repreender quando ele faz uma coisa errada. Porque senão eles vão buscar este tipo de gratificação ou este tipo de aprovação das pessoas sempre que fizerem uma coisa correta. A terceira dica que eu vou dar é tempo. Precisamos dedicar tempo a uma criança autista. Os membros da família devem assumir que tem alguém que tem uma forma de ser, uma forma de estar diferente de outras pessoas. E por ter esta condição, requer mais atenção, requer mais cuidados. Quando nós assumimos que temos uma pessoa autista e acreditamos que podemos enquadrar o nosso tempo a esta criança autista, facilmente vamos conseguir lidar com ela. A quarta dica que eu vou dar é persistência no aprendizado. Elas podem não pegar na primeira, na segunda, na terceira, nem na quarta. Então temos que ser persistente naquilo que estamos a ensinar. Se nós percebemos que a criança autista é um pouquinho mais desligada, é um pouquinho mais no mundo dela, então nós precisamos de fazer coisas para chamar a sua atenção. Facilmente vamos perceber também que para ela aprender uma coisa, nós temos que persistir ou insistir naquela coisa para que ela acabe pegando. Cuidado já ter com os conteúdos, o que ele vê na televisão, o que ele vê nos telemóveis, os programas que ele assiste. Facilmente o autista capta o que ele vê. Por alguma circunstância ele vê cenas de violência, ele também pode conotar cenas de violência como uma coisa normal.
Principalmente se as cenas de violência passam-se a ensinar em que a pessoa que faz depois vai se rir, ou depois vai sorrir, ou leva isso com alguma naturalidade. A criança autista pode pegar isto e achar que é algo natural. Assim foi mais um vídeo educativo da TV Surdo. Até o próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo a mais um vídeo educativo. Eu sou José Tropila, sou terapeuta ocupacional. No vídeo de hoje, vamos aprender a fazer exercícios em casa, exercícios de reabilitação em terapia ocupacional. A primeira dica de hoje é sobre problemas de preensão. Isto quando temos dificuldades da mão ou do punho, ou mesmo dos dedos. Na preensão grossa, onde temos que trabalhar a mão toda, nós podemos fazer exercícios mais práticos, que são exercícios de preensão, em que usamos a própria mão e vamos pegando o material que queremos fazer a preensão. Nós podemos usar garrafas, PET, ou então podemos usar copos ou cones. Para a preensão fina, dependendo do como queremos treinar a mobilidade dos dedos, nós podemos usar o material fino, podemos usar as tampas das garrafas, podemos usar um componente, por exemplo, de material em que podemos juntar pedrinhas, areia ou feijão num cestinho e vamos metendo as mãos e aí vamos selecionando. E aí a preensão tem que ser controlada, porque nós queremos treinar os dedos e aí a preensão tem que ser com os 5 ou 3 dedos, dependendo da situação da incoordenação motora. Um problema ou dor ou limitação articular ao nível da articulação do cotovelo, em que essa pessoa não consegue fazer a extensão completa ou então não consegue fazer a flexão completa. Podemos usar o estendal, um treino mesmo no estendal. A pessoa leva a roupa do estendal, né? A roupa da bacia ou a roupa que está a ser lavada, ou mesmo a roupa para treinar, e a pessoa leva esta roupa e vai colocando no estendal. No momento em que coloca no estendal, ele faz alguns exercícios de extensão do membro superior. Ele pode fazer a extensão do cotovelo, também pode fazer a extensão ou flexão da articulação do ombro. E aí, na medida que vai fazendo estes movimentos, ele vai conseguir fazer os treinos por si só, sem precisar que alguém o ajuda a fazer. A terceira dica que vou deixar sobre exercícios caseiros em terapia ocupacional é sobre alguém que tem problemas de dor no ombro. Muitas vezes nós acordamos e temos o ombro todo a doer e às vezes nem conseguimos fazer os movimentos normais do ombro. Por exemplo, pode ter um bastão. O bastão pode usar o cabo de vassoura, o próprio cabo, e levar o cabo para treinar com ele, fazer exercícios também que lhe possam fazer movimentos de flexão, extensão, adução, abdução do próprio ombro. E aí, se conseguir fazer 2, 3 vezes por dia, ele consegue melhorar a funcionalidade ou a mobilidade do próprio ombro. Problemas de disfunção ocupacional. Sempre que nos sentirmos desconfortáveis com alguma disfunção ocupacional, nós temos que visitar a um terapeuta ocupacional para uma reabilitação ocupacional. Assim foi mais um vídeo educativo. Até a próxima. Olá, bem-vindo e bem-vinda de volta ao programa da TV Surdo. No bloco passado, falamos sobre o papel da juventude na construção de uma sociedade igualitária e inclusiva. Todo jovem de hoje é resultado da criança que foi ontem. O desenvolvimento de habilidades das pessoas com deficiência começa pelo empenho da família e cuidadores. A obra Dom Orion é referência em reabilitação de crianças com múltiplas deficiências. Muitas chegam ao centro com poucas chances de melhorar, mas o nobre trabalho de fisioterapeutas reverte esta situação. Acompanhe a peça.
A criança com deficiência ainda continua sendo vista como um fardo para muitas famílias, sobretudo quando se trata de deficiência múltipla. Sem nunca terem tido a oportunidade de participar de uma sessão de fisioterapia, é assim que chegam muitas crianças à obra do Orion. Bem, em relação aos exercícios que são feitos para as crianças, dependendo de cada criança, tem aquelas que necessitam essas mobilizações, não é? Para poder desenvolver também uma boa postura, porque tem aquelas crianças que estão com contraturas, então são submetidas a esta intervenção fisioterapêutica para poder mudar a maneira de estar ou a maneira de sentar, porque a maior parte, quando foram abandonadas, nunca tiveram oportunidade de estar num fisioterapeuta. Já chegam aqui com problemas graves, contraturas graves, com escoliose, etc. Então, isso tudo vai requerer que cada criança tenha as suas mobilizações, que sejam feitas pro técnico aqui presente. Em termos de atendimento, a Dom Orion está com 39 crianças. Dessas 39 crianças que aqui estão, todas elas vão ao atendimento da fisioterapia. Tem uma escala lá já colocada, dependendo de cada prescrição da criança, ela é submetida a esta intervenção. Então, todas elas têm esta possibilidade de reabilitação através da fisioterapia. As pouco mais de 39 crianças assistidas pela obra do Orion chegam sem muita esperança em melhorar, mas a prática de exercícios mostra uma outra realidade. Nós temos muitos casos de crianças que estão a ter sucesso a partir desta intervenção da fisioterapia. Nós não esperamos as crianças para andar, não são todas, porque tem aquelas que têm lesões graves que não há condição delas voltarem a ter marcha. Como todo mundo, quando leva uma criança com deficiência para uma fisioterapia, sempre a expectativa é ver essa criança voltar a ser normal, entre aspas. Mas para o nosso caso, já fazemos esta avaliação e percebemos que estamos a fazer esse trabalho pelo menos para que esta criança tenha uma boa qualidade de vida, não é? E a única autonomia que é visível, a criança já pode ter esta possibilidade de mastigar, esta possibilidade da criança poder sentar melhor na cadeira de roda, e tem também algumas que... Localizada no bairro do Zimpeto, periferia da cidade de Maputo, para além das crianças que residem no lar, presta assistência a outras crianças com a mesma condição. Mas, por conta da Covid-19, as sessões foram reduzidas. Nós temos um grupo de crianças que ajudamos, que estão nas famílias. Aquelas que as famílias não têm condições de levar para um hospital, né? E distante, né? E nós acabamos por estar perto da comunidade e atendemos aqui. Para esses casos havíamos suspenso o atendimento, porque vinham de fora para aqui. Mas as atividades internas das crianças que vivem no centro, continuamos a fazer um atendimento fisioterapêutico. Vamos continuar a controlar, tomando em consideração as crianças que nós estamos a trabalhar com elas já apresentam problemas sérios de respiratórios, não é? Devido às suas deficiências. Então, temos que continuar até que se declare zero Covid no país ou no mundo. Em termos de abertura, A obra do Orion tem uma equipa composta por mais de 4 técnicos de fisioterapia, bem como cuidadores de criança que trabalham de forma abnegada para garantir que as crianças tenham uma boa qualidade de vida. A preocupação com os direitos das crianças com deficiência é dever de todos, defendem participantes do encontro promovido pela Unicef e o FAMOD. Muitas vezes, as crianças com deficiência são privadas de ir à escola, hospital e de socializar. Uma clara violação do princípio universal de igualdade perante a lei.
O FAMOD, em parceria com a Unicef, discutem formas de melhorar a situação dos direitos das crianças no geral e da com deficiência em particular. A minha expectativa com esta missão é de influenciar maior ação. Há muitas políticas, muitas legislações, mas eu espero influenciar para que haja maior ação para divulgar. A nossa prioridade como Unicef é que as crianças com deficiência tenham os mesmos direitos que as outras crianças. Não devem ser só as políticas que devem sofrer alterações. É preciso que se busquem formas ao nível das organizações para eliminar as barreiras linguísticas. Temos intérprete de língua de sinais aqui onde estamos presentes, mas em outras ocasiões não temos tido intérprete de língua de sinais e a informação não chega até nós. É um desafio que temos todos os nossos dias, aonde nós vamos, seja nas instituições, não só na escola, onde trabalhamos, precisamos de intérprete de língua de sinais. Mas creio que se partilhar futuramente, termos contato de como é a experiência, né, lá em seu país, como é para melhorar cá, porque trabalho na área de advocacia, as pessoas quando disseram vamos melhorar, nós também cá no nosso país. Então, na verdade, temos tido grandes desafios aqui em Moçambique, principalmente para crianças e mulheres com deficiência. A falta de coordenação. Isso se verificou no período da Covid-19. Algumas crianças faziam-se ao hospital para ter sessões de fisioterapia, mas por conta da Covid-19, muitas crianças tiveram de ficar em casa com seus pais. Como explicar a estas crianças que têm de ficar em casa porque as consultas reduziram? E a grande preocupação era sobre como orientar estes pais sobre que técnicas e materiais usar para fazer fisioterapia em casa, porque não se podia parar com a fisioterapia. Mas alguns pais se reinventaram. E vimos isso através de algumas reportagens produzidas pela TV Surdo. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, é parceiro do governo na implementação de diversos projetos humanitários, sendo que um deles tem a ver com os direitos das pessoas com deficiência. Aprender não ocupa espaço, por isso, convido-lhe a acompanhar a mais uma aula de língua de sinais. Olá! Bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Na aula de hoje, vamos aprender a dizer palavras relacionadas a tecnologias. Computador, impressora, internet. Vamos repetir. Computador, impressora, internet. A aula de hoje termina por aqui, mas não se esqueça de continuar a praticar aí em casa. Está tudo dito nesta edição. Nós voltamos daqui a 7 dias.